Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Por que tem gente preocupada com a evolução do Botafogo? Por que tem uma galera com uma preocupação enorme pelo ótimo mercado que o Fogão fez nesta janela visando a Copa do Mundo e a sequência de 2025? Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, vamos da reestruturação da base até o Mundial. Mas antes, claro, você se inscreve por aqui. É simples, rápido, fácil, grátis, tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito, traga novos inscritos, vamos passar logo dos 60 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende automaticamente que você gosta dos vídeos e distribui também automaticamente para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui no canal Fabiano Bandeira. Hoje à tarde tem live e às 18 horas estarei no programa Placar Aberto na Placar TV aqui no YouTube. Coloque aí Placar TV no YouTube às 18 horas. Estaremos ao vivo. Pois é, pessoal, o Botafogo se reorganiza, o Botafogo se estrutura e ainda falta muita coisa. Eu sempre falo, o Fogão projetando um centro de treinamento com integração base profissional, o CT para os profissionais melhora a cada momento. O Botafogo tem uma ótima estrutura hoje no estádio Newton Santos e lá manda os jogos da base, manda os jogos do futebol feminino e manda os jogos do futebol masculino profissional. Ontem, o meu querido amigo Gabiru, acompanhado de outro parceiro, Antônio Carlos, narrou 12 gols em 2 jogos da base do Botafogo. No Campeonato Brasileiro Sub-17, o Fogão venceu o Cuiabá no Newton Santos por 8-0. Isso mesmo, 8-0. E no Campeonato Brasileiro Sub-20, o Botafogo também goleou o Atlético Goianiense por 4-1. O Gabiru narrou 12 gols. O Antônio Carlos teve que comentar bastante. E isso não é por acaso. O Botafogo trabalha para desenvolver jogadores de qualidade para que ali na frente possam dar resultado esportivo no profissional e depois resultado financeiro, como é o negócio do futebol no mundo inteiro. Mas não para por aí. O Botafogo não apenas goleou o Cuiabá no Sub-17, não apenas goleou o Atlético Goianiense no Sub-20. Recentemente, o Botafogo foi campeão Sub-15 na Alemanha. E o Sub-15, que está na Holanda agora, se preparando porque amanhã estreia em outra competição contra o Barcelona. O Sub-17 do Fogão vem muito bem no estadual, vai disputar a semifinal e vem evoluindo no Campeonato Brasileiro, assim como o Sub-20 vem melhorando também na competição nacional e foi campeão recentemente na Copa Rio, em cima do Vasco. Na semifinal, o Fogão tinha feito 2-0 no Flamengo na Gávea, depois fez 4-1 no Newton Santos, fechou em 6-1 no agregado. Copa Rio Sub-20, Botafogo campeão também no feminino. Venceu o Flamengo no Newton Santos na final por 3-0, perdeu por 2-1 na Gávea no agregado 4-2 para as gloriosas do Sub-20. E no profissional feminino, o Botafogo avançou de fase no Campeonato Brasileiro da Série A2 e avançou também para a terceira fase da Copa do Brasil. Então o Botafogo hoje trabalha com profissionais capacitados em todos os níveis. O Botafogo trabalha de forma gradativa a estrutura para a base, para o futebol feminino, para o futebol masculino, e a ideia é ser referência no continente, na formação, no desenvolvimento de atletas, nos resultados no profissional, por conta dos atletas também desenvolvidos no próprio Glorioso, e depois referência também em negociação para fazer a roda girar. Muita gente falando a respeito de fair play financeiro. O Botafogo já é quem mais arrecadou com vendas em 2025 e temos ainda 8 titulares do ano passado no clube e outros jogadores que foram importantíssimos no banco de reservas e também já passou o Flamengo em premiação nesta temporada. O Botafogo gerando altas receitas. Mas, pessoal, vamos partir para a Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo tinha uma janela e se antecipou ao mercado.
Fabiano Bandeira. Por que você diz que o Botafogo se antecipou ao mercado? Porque após ter contratado o Igor Jesus sem pagar nada em transferência, ter potencializado o atleta, ter conseguido vitórias importantíssimas, títulos maravilhosos, o Fogão vende o centroavante para o Nottingham Forest e antes da saída dele, que vai disputar a Copa do Mundo, contrata o Arthur Cabral, que desde quando estreou na Europa em 2017, foi o brasileiro que mais marcou no velho continente, atuando pelo Basel da Suíça, pela Fiorentina da Itália e pelo Benfica de Portugal. E o Botafogo fechando uma negociação de 12 milhões de euros, que pode chegar a 15 milhões de euros, para trazer o Arthur Cabral, de 27 anos. O Fogão se antecipou. Antes do Igor sair, outro centroavante já está na casa. O Jair pode sair para a Inglaterra também. O Caio Pantaleão já está na casa, treinando com o time lá nos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo e tem contrato longo agora com o Botafogo, assim como o Glorioso contratou o Joaquim Correia, argentino que estava na Inter de Milão para reforçar a zona ofensiva, experiente, 30 anos, mas trouxe também um jovem com muito potencial para reforçar, Álvaro Montoro, promessa do Vélez da Argentina, e por aí vai. Então o Botafogo tem como evoluir dentro de campo na temporada atual também. Sem contar o jovem goleiro Christian Lor, que veio do Independiente Del Valle, seleção sub-20 do Equador. Já está treinando com o time da Copa do Mundo de Clubes, junto com o goleiro Raul, com o Léo Link e com o titular John. E eu ainda espero, galera, ainda mais agora com o time mais encorpado, a evolução do Santiago Rodrigues, que tem muita qualidade, pode crescer muito com a camisa do Botafogo. Não tem por que descartar o uruguaio, que tem qualidade técnica e precisa evoluir em alguns aspectos, mas tem tudo para ajudar o Fogão na sequência. O que acontece? Com o Palmeiras tendo contratado o Paulinho com problema de lesão, que voltou a jogar há pouco tempo, mas está tendo muitos cuidados para conseguir exercer da melhor forma a prática do futebol. E agora na janela do Mundial, o time da Leila Pereira não contratou. Com o Fluminense, que levou o Soteldo por um valor muito alto, com o Flamengo levando só o Jorginho na janela, só entre aspas, porque é um baita jogador, é um ótimo meio-campista, mas o Flamengo está perdendo o Gerson, a torcida está irritadíssima. O Zenit, levando o Gerson, não contratou mais na janela da Copa do Mundo. O que a gente ouve novamente? O tal fair play financeiro é o meme do início do ano. Lá em janeiro, fevereiro, março, todo mundo rindo, brincando, quando o ano ainda não começou. No futebol brasileiro, por conta desse calendário insano. Talvez ano que vem melhore com um novo estadual, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Gostei da fórmula. Então, é um meme. Desmanche a risada dos rivais. Desmanche. Chega no meio do ano, fair play financeiro. É assim. A seta indicando para o desmanche, o Botafogo faz a janela fair play financeiro. Lembrando que ainda tem uma janela que vai começar em julho e vai até setembro. O Botafogo vai identificar no mercado as possibilidades e também aquilo que o elenco apresenta como necessidade ou não. Pode encaixar, ter 2, 3 peças para cada posição e o Botafogo brigar pelas taças da Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. É por isso que a gente torce. Engraçado que a imprensa, ou grande parte dela, começou a falar a respeito da situação envolvendo Botafogo, Thiago Almada, Atlanta United, Major League Soccer. Eu não sei se o Botafogo está certo. Entretanto, o Glorioso, segundo o GE, acertou com a Almada porque na negociação ano passado o Atlanta queria que o jogador argentino abrisse mão dos 10% que ele tinha direito a receber para vir para o Botafogo. O John Textor levou o Almada lá para as Bahamas para trocar uma ideia, por o Botafogo assumir esse crédito e depois brigar por esse dinheiro com a Major League Soccer, que é vista como um órgão único. Os times da MLS estão dentro da Major League Soccer, que também pode negociar e brigar por eles. Então o Botafogo ia brigar por esses valores com a Major League Soccer, com a organização da Liga Norte-Americana. E além disso, a Major League Soccer, segundo o Fogão, tem uma dívida porque não repassou o percentual devido após a venda do Caio Alexandre pelo Vancouver Whitecaps, que venceu no último final de semana até o Seattle, para o Bahia.
O Botafogo tem um valor a receber. Então, o Glorioso deixou claro que espera que a Major League Soccer, que tem uma dívida com o nosso clube, repasse os valores para o Atlanta United. Num primeiro momento, a FIFA deu ganho de causa para a equipe da MLS. O Botafogo briga pelo crédito investido nos 10% que o Almada tinha direito na Justiça dos Estados Unidos. Então, são vias diferentes. E o Botafogo também cobra da MLS esse dinheiro que deveria chegar ao clube por conta da venda do Caio Alexandre pelo Vancouver Whitecaps ao Bahia. Tem muita coisa. Não dá para estabelecer que o Botafogo está errado ou que o Botafogo está dando calote. O Glorioso contratou um advogado lá da Catalunha para defender o clube na FIFA. O Atlanta pede 21 milhões de dólares de cara e o Botafogo diz que tem que pagar as 2 primeiras parcelas, reconhece a dívida, mas também reconhece esse imbróglio com a MLS devendo ao Fogão. Fabiano, mas por que MLS? Por que a Major League Soccer? Porque lá funciona como uma entidade única que lida com os clubes da liga. Se vocês observarem, mostrei ontem na live o que o Ricardo Azambuja, a quem manda um forte abraço, colocou no Twitter. O Luiz Araújo, no registro, no caso para jogar no Flamengo, sai como atleta da Major League Soccer e não como atleta de um determinado clube. É assim que eles fazem por lá. Então, o Botafogo pode ter alguma possibilidade de ganho. E se não ganhar, que pague, porque não é falta de recurso. Mas se há uma possibilidade do Botafogo estender o prazo, vai estender, o que não tem a ver com outras negociações que o Botafogo tem que pagar para não ter mais problemas no mercado também. Mas o que a mídia não viu, ouviu e omitiu? A postagem do Vitor Schettino, o Botafogo SAF já pagou mais de 188 milhões de reais em dívidas trabalhistas e cíveis deixadas pela associação. E o Azambuja complementou muito bem. Isso saiu dos cofres da SAF do Botafogo, mas com as negociações, com os descontos, o Botafogo já amortizou a dívida em quase meio bilhão, em quase 500 milhões de reais. Vocês viram alguém falar por aí? Difícil. Da mídia, não da mídia? O que acontece? Continuemos então falando a respeito do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, que está dentro da Eagle Football, que deve abrir capital na Bolsa de Nova York. Isso gera mais transparência, obrigatoriamente, e gera uma possibilidade muito maior de captação de receita. Se estão falando em fair play financeiro sem conhecimento prévio, imaginem quando a Eagle abrir capital, o Botafogo fazendo parte dessa estrutura organizacional no futebol. É uma empresa que pode se tornar cada vez maior e o Botafogo está dentro disso. Enquanto não acontece, vamos focar na Copa do Mundo de Clubes. E o treinador do Seattle disse que os jogadores do clube que está no grupo do Botafogo podem aparecer, que eles estão felizes com a oportunidade, eles veem dessa forma como oportunidade, e que se o Seattle fizer um gol, já vai ser algo muito grande. Claro que ele falou em outras palavras, mas deixou claro que vai comemorar muito se o Seattle fizer um gol na competição. Se ganhar uma partida, ele nem sabe o que faz, aí sou eu que estou falando, e eu espero que o Seattle não faça gol no Botafogo, não vença, porque o Fogão tem como vencer a equipe da MLS. O Botafogo está se preparando muito bem nos Estados Unidos, fez ativações, os jogadores participaram de eventos bacanas lá nos Estados Unidos, a marca, claro, aparecendo para o mundo inteiro. E agora foco total na Copa do Mundo, porque hoje é quinta-feira, galera. Sexta, sábado, jogo domingo às 23 horas lá em Seattle, beleza? Estamos muito, muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui. Fogo, live mais tarde, Placar TV, 18 horas.